Meus patrícios, o espetáculo de São Paulo em armas entusiasmaria mesmo os céticos. Há uma estranha beleza nessa metamorfose marcial. Um povo de trabalhadores despe a blusa e veste a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente. O movimento, que a essa hora se espraia por 5 frentes de batalha, tem tais características de ordem e disciplina que diríamos assistir apenas a uma parada patriótica. O 32 representa para mim um dos movimentos mais importantes da história do país. Na verdade, é um grande momento de grande mobilização popular. As imagens mostram multidões e multidões no anseio, na busca de uma alternativa política para o país, que no caso era uma nova eleição e a realização de uma nova Constituição. A América Latina, nos anos 1930, está cercada por ditaduras, né? Excetuando o caso mexicano, que é muito particular por causa do processo revolucionário de 1910, quase todos os países tinham formas ditatoriais e geralmente de ditaduras militares, boa parte deles. A Europa está coalhada de regimes, com raras exceções, de regimes autoritários. Então, você tem o regime autoritário salazarista em Portugal, pouco depois, na França, na Espanha, melhor dizendo, você vai ter o Franco a partir da Guerra Civil de 36. A Itália já era fascista desde os anos 20, para ser mais preciso, 1922, e em 33, na Alemanha, mas como reflexo da crise de 29, os nazistas chegam ao poder em janeiro de 33. E na União Soviética, o stalinismo tinha se consolidado. Então você observa que essa década, que na minha leitura é a mais complexa do século XX, é marcada por ditaduras, pelo autoritarismo e algumas pelo totalitarismo. Como é que estava o Brasil nesse momento? De um lado, as mulheres não votavam, não havia voto secreto, não havia justiça eleitoral. Sempre o governo ganhou. Todas as eleições foram vencidas pelo governo. A oposição tinha uma representação parlamentar pífia, porque havia fraude no processo de apuração. E quando você conseguia suplantar a fraude, chegava no Rio de Janeiro, havia uma comissão que não reconhecia a tua eleição, que tinha sido legítima e você não tomava posse. Então esse era o cenário que precede a Revolução de 30, que começa a 3 de outubro, é vitoriosa. 3 de novembro, Getúlio Vargas assume como chefe do governo provisório. Porém, não foi tão provisório assim, que havia a promessa, e essa foi uma das origens da Revolução, da reconstitucionalização do Brasil, ou seja, uma nova Constituição e produto de uma Assembleia Constituinte, ou seja, com a escolha direta de representantes do povo para fazer a nova Constituição. A questão que se coloca é que o governo provisório acabou permanecendo mais do que se imaginava. É nesse contexto internacional e nacional é que surge o movimento de 32. O MIS é o Museu da Imagem e do Som de São Paulo e, portanto, tem como sua obrigação, seu objetivo, preservar a nossa memória, a nossa história. E se há um fato extremamente importante na nossa história, não só como um fato político, mas como um fato de registro de fotografias, de imagens, é exatamente a Revolução de 32. E ele, numa das visitas que ele rotineiramente faz à feira, essa coisa aqui de São Paulo, ele encontrou na feirinha do MASP um jornal, o Estado de São Paulo original, e ele comprou e falava da Revolução de 32. E ele despertou, ele tem essa coisa, essa nacionalidade, esse espírito de nacionalismo muito forte, o Marcos. E aí ele veio um dia de trabalho aqui, comentou comigo e tal, Darito e tal, puxa, mas a ideia é dele, claro que é. Ele só precisava de alguém para falar, Marcos, vamos fazer? No final da primeira década desse século, 2007, 2008, eu comecei a trabalhar com um livro sobre a Revolução de 32, que foi publicado em 2008, chamado 1932, Imagens de uma Revolução. Esse livro saiu,
Foi legal, as pessoas gostaram. Aí eu fui convidado pela direção do MIS, quando estava se aproximando, o ano passado, o 90º aniversário da Revolução de 32. Aceitei com muito prazer essa tarefa e foi muito bom participar como curador de uma exposição que você convive com profissionais de várias áreas de formação. Eu sou um historiador de ofício, como diria o Mark Bloch, mas você tem tudo, você tem arquiteto, tem gente que trabalha com outras nas áreas de artes visuais, etc, etc. E é sempre um desafio apresentar uma exposição, e eu gosto muito do didatismo. A pessoa tem de entrar numa exposição e sair diferente de como entrou. Isso, para mim, é condição sine qua non. Eu que trabalhei muitos anos na área e por muitas vezes celebramos as comemorações do movimento constitucionalista de 32, não tinha até então visto nada parecido com o que aqui foi materializado. Eu acho que as pessoas vão encontrar aqui um ambiente extremamente amigável, ou seja, não é uma exposição de você ficar olhando um documento, você vai ver, você entra por um corredor cheio de cartazes da época, mostra a força, a pujança do apelo que se fazia para as pessoas se mobilizarem em favor daquela causa. Então a pessoa entra nesse corredor com uma quantidade enorme de cartazes. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história. De repente você passa por um local que é um local histórico, até hoje existente, ali na esquina da Barão de Itapetininga com a Praça da República, que é o edifício de onde saíram os tiros que mataram os jovens que estavam numa passeata em direção à Praça da República, nas proximidades desse prédio. Os getulistas que estavam no prédio atiraram e mataram esses jovens. E mataram nesse dia, que foi o dia 23 de maio. Aí as pessoas passam a entender por que uma das principais avenidas de São Paulo tem essa denominação, 23 de maio, porque nesse dia foram assassinados alguns jovens que deram origem ao movimento chamado MMDC. Ergue braços e poeira aos teus passos. A partir daí, as pessoas percorrem locais de São Paulo naquela época, percorrem uma cozinha de uma casa e mostram um pouco essa diferença entre São Paulo e Minas. São Paulo, a política do café, em Minas, a política do leite, que então era a política do café com leite. Entra num outro patamar, onde vocês veem a industrialização velocíssima de São Paulo e crescente, e que foi extremamente ampliada e fortalecida em 32 para fazer frente a buscar recursos para a frente de batalha. Ou seja, São Paulo teve que se aparelhar para, bloqueado que estava, não tinha São Paulo, todos os acessos a São Paulo foram bloqueados por mar e por ferrovia, ou seja, você não tinha acesso a São Paulo teve que se autossustentar para fazer frente à batalha. E aí mostra o esforço que foi feito, despendido pela indústria de São Paulo nessa direção. Que grande tu és, tua terra se atira aos teus pés, estremece de orgulho. Por outro lado, você entra na tecnologia que foi desenvolvida. Se desenvolveu um trem blindado de tal maneira que pudesse esse trem fazer frente ao exército getulista. Glória, deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Depois você passa por um outro local onde você vê trincheiras de guerra como é que eram. Quer dizer, eram de uma precariedade total e absoluta. Ao mesmo tempo, eles não podiam colocar a cabeça por cima das trincheiras, porque seriam atingidos pelos getulistas. Então, de repente, existiam telescópios que, naquela época, eram mecanismos primários, mas que permitiam que você tivesse essa visão. E São Paulo tinha uma carência de munição e de armamento.
E para incentivar os próprios soldados e também atemorizar os trabalhos do outro lado, existia um instrumento que imitava o barulho de uma metralhadora, a matraca. Esses são alguns dos aspectos. Um aspecto interessantíssimo dessa exposição é uma coisa praticamente que nunca foi contada. Foi um episódio que aviões saíram de São Paulo com direção ao Rio de Janeiro e, ao invés de bombardear a capital federal, o Palácio do Governo, o Palácio de Getúlio, jogaram panfletos conclamando o povo do Rio a se somar ao povo de São Paulo na luta pela democracia, pela Constituição e pela eleição. Enquanto São Paulo era bombardeada por aviões getulistas, São Paulo jogava panfletos sobre o Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, é uma história que foi muito pouco contada, mas está aqui sendo reproduzida. Nesta exposição, nós damos um destaque especial a Santos Dumont. Santos Dumont, logo no início da Revolução, ele que estava num processo de depressão, fazendo um tratamento, estava residindo num hotel no Guarujá, ele faz um manifesto à nação em favor da democracia, da liberdade, da lei e da Constituição. Mas os desdobramentos da Revolução levaram a ele ter conhecimento de que São Paulo fora bombardeado por aviões. Ele ficou tão amargurado, tão deprimido, tão decepcionado, que ele dialoga com um amigo que estava lá com ele e diz: eu, infelizmente, fiz uma invenção que tinha por princípio o bem da humanidade e não posso ver essa invenção ser usada para o mal. E sobe para o seu quarto e se suicida. O grande legado é a democracia num país autoritário. O Brasil tem uma tradição autoritária. O legado de 32 é o legado da democracia, das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Constituição oriunda de uma Assembleia Constituinte. A Revolução de 32 tem uma característica muito forte, que ela foi uma revolução por um ideal, por uma causa, por uma ideia, por uma bandeira. Ela não foi no sentido de se derrubar o governo, ou se conquistar o poder, ou se ampliar seu território. Em 32 se colocou como centro da luta, não um partido, uma pessoa, uma liderança caudilista, que é a tradição da América Latina. Não. Se colocou uma ideia, a defesa de um princípio, a democracia. Se de um lado São Paulo perdeu nas armas, por outro lado ganhou no seu ideal, porque no ano seguinte Getúlio, por força de todas essas situações, foi obrigado a convocar uma eleição constituinte e fazer uma Constituição. Então, de alguma forma, seja através desse sistema, dessa metodologia museográfica com objetos, com iconografia, com textos de áudio e alguns até audiovisuais, é importante que se busque nas novas tecnologias uma forma de perpetuar não só a memória do conflito, mas também a razão de ser desse conflito. Tem uma manchete de um jornal da época, que era a Gazeta, mostrando que de São Paulo, de onde saiu o brado pela independência, agora sai o brado pela Constituição e pela lei.